Bem-vindos a todos a mais uma sessão. Obrigado por aqui estarem. Podem se agradecer a vós próprios também, porque tomaram esta decisão, estes passos para chegarem aqui a esta sessão e este ponto das vossas vidas. Há muitas formas de aproveitar a vida e aproveitar a vida de uma forma em consciência e que nos leva à libertação é uma dádiva, é uma oportunidade. Que também é uma escolha. Portanto, é bom nos lembrarmos disto, porque, porque às vezes tomamos por garantido que podemos fazer isto e que e não nos apercebemos às vezes que muitas pessoas às vezes não têm o karma, o privilégio para poderem ter este tipo de escolha. É uma questão mais interior, não tanto exterior. As pessoas às vezes pensam que é difícil. Alguém me falava no outro dia que este é um caminho só para os privilegiados. Consigo ver tantas tantas razões para não o ver dessa forma, porque é um caminho que é gratuito, toda a gente pode fazer por si próprio. Hum, as condições para o fazer, há que sempre haver o mínimo, mas o mínimo, na verdade, é ter um corpo humano e ter uma mente suficientemente desperta e equilibrada para poder encetar tal faceta. As condições à nossa volta, por vezes, são muito drásticas e dramáticas, mas isso muitas vezes Pode ser pode ser uma dificuldade, mas muitas vezes também é uma motivação. E portanto é bom nos lembrarmos disto, que não é para as pessoas terem mais capacidades económicas ou sociais ou menos que podem ou não fazer o caminho. É um caminho que está mesmo à mão de todos. E é importante perceber isso. Claro que temos situações mais dramáticas no mundo, mas até aí isto é um caminho que se pode-se aplicar, nem que seja para a pessoa ter mais discernimento e mais paz e mais coragem. E portanto é interessante lembrarmos disto. O que faz a diferença mesmo é termos esta vontade, este discernimento, e esta abertura. É isso que faz a diferença. Muitas vezes as pessoas começam exatamente num caminho, às vezes até por não terem condições tão boas à sua volta, porque têm que se ultrapassar elas próprias, porque têm desafios. E os desafios são aquilo que nos faz ultrapassar nós próprios, são o que nos faz passar para lá dos nossos pontos de vista mais pessoais, mais mesquinhos, até mais condicionados, e são o que nos faz repensar a vida. Várias pessoas devem estar em vários pontos do país, ou mesmo algumas fora do país. Não sei como estão as coisas à vossa volta. Aqui está uma belíssima tempestade, portanto, com trovões e relâmpagos e muita chuva, e é ótimo sentir a energia da natureza desta forma. Se o cuto tremer um bocadinho, não se preocupem. Ah, é assim mesmo a força da natureza. Vamos então dar aqui um espaço à nossa mente e ao nosso coração para estarem presentes com o que está a acontecer dentro de nós. Reconhecer o que se passa a nível mental neste momento. Reconhecer se entrar algum tipo de julgamento e pô-lo de lado. Neste momento, trazer à mente a possibilidade e a intenção de termos compaixão por nós próprios, de aceitarmos e de acarinharmos este ser aqui sentado a tentar o seu melhor para se libertar, para ser a melhor versão de si próprio que pode ser.
trazemos estas qualidades à mente e ao coração, lembramos-nos deste nosso propósito, deixamos que ele nos preencha o coração, o corpo, a mente, este desejarmos bem a nós próprios, desejarmos bem a tudo, ao todo. Apercebemos-nos da postura do corpo, verticalizado, descontraído, aqui sentado neste espaço. Vou sugerir uma pequena indicação que podem usar ou não no nosso varrimento do corpo. Se sentirem que se distraem com alguma facilidade, tente imaginar uma bolinha de luz que vai às áreas do corpo no qual estão onde estão a colocar a vossa mente. Vamos colocar assim a nossa bolinha, a nossa mente no topo da cabeça, da caixa craniana, conscientes da sensação nessa área. Conseguem ficar lá por um momento, com paz e tranquilidade, a saberem qual é a sensação nessa área. Movemos a bolinha ou a nossa mente para a zona da testa, sensação nessa área, conscientes. A cana do nariz, a ponta do nariz, a nossa boca, os nossos dentes, sensação nos dentes, sensação no céu da boca, sensação no queixo, no maxilar, na caixa craniana como um todo.
parte de trás do pescoço, na garganta, ligação entre o pescoço e os ombros, as nossas clavículas. Deixamos que os ombros descontraiam. Vamos descendo até aos cotovelos, sensação nos cotovelos, sensação nos antebraços, nos pulsos, repousar nos pulsos, conhecer a sensação aí. As costas das mãos, os dedos, ponta dos dedos, palma das mãos, repousadamente na palma das mãos. Vamos novamente ao nosso pescoço, na parte de trás, descer pela coluna vertebral, vértebra após vértebra, descendo pelas costas, sensação das omoplatas, da zona lombar, da zona dorsal, descendo pelas vértebras até ao cóccix, bolinha de luz. Sensação da pressão da almofada ou do banco, da cadeira, as nossas pernas, os nossos joelhos,
barriga das pernas, as nossas canelas, tornozelos, os calcanhares, planta dos pés, sensação, dedos, ponta dos dedos, topo dos pés, vamos subindo até a nossa barriga, a zona intestinal, sensação no interior, nossa caixa torácica, sensação dos pulmões, da respiração, do ar, o nosso coração, bem lá dentro, bem lá no centro. Deixamos que a bolinha cresça a partir do coração, se espalhe por todo o corpo, conscientes do corpo como um todo. Vamos agora ficar presentes com a respiração por alguns momentos, conscientes das inspirações, o ar a entrar, conscientes das expirações, o ar a sair, conscientes das inspirações, expirações, conscientes.
Conscientes da nossa respiração, elevamos a nossa mente, conscientes.
Sensação de trazer paz às células, na inspiração, paz a nós próprios, paz à nossa mente, ao nosso coração, discernimento, equilíbrio, luminosidade, sensação da intenção, dessa paz, desse discernimento, equilíbrio, luminosidade, abranger todos, abranger tudo, a expiração. Conscientes do espaço à volta do corpo, à volta da cabeça, à volta das pernas, dos braços, espaço à nossa volta, espaço na sala, no quarto, espaço à volta da casa, do prédio, acima da casa, do prédio, por cima das outras casas, dos outros prédios, espaço à volta do planeta, conscientes do espaço. Desejar o bem a todos os seres nesse espaço, seres humanos, não humanos, todos os seres. O planeta no espaço, o espaço mais à volta, mais ao largo. O planeta suspenso no espaço. Voltando ao espaço à nossa volta, espaço dentro de nós. Vou tocar o gong. Peço para que fiquem com atenção ao som, até deixarem de ouvir por completo. É interessante sentir a força da natureza e muitas vezes nós tentamos com as palavras qualificar o que se passa dentro de nós, à nossa volta, e as palavras tornam-se termos, e os termos tornam-se termos com conotações, e muitas vezes não nos entendemos porque nem todas as mesmas palavras têm o mesmo significado para toda a gente, o que é interessante. Portanto, às vezes a comunicação e o estar com o outro tem que ir para além das palavras para perceber exatamente o que é que está a ser transmitido.
E é interessante nós percebermos como é que nós pensamos em palavras, formulamos os nossos pensamentos com palavras, com conceitos, também com emoções, e essas próprias palavras e conceitos acabam por ter uma influência sobre como experienciamos aquilo que refletimos. Um dos exemplos comuns de se dar em relação ao trovão e ao relâmpago, e às vezes as palavras que queremos aplicar, às vezes aplicamos a palavra ira, uma trovoada com uma ira, e às vezes penso que essa palavra é aplicada a algumas pessoas, e se pensarmos em raiva, parece que já não faz sentido, ou talvez para outras faça. E é interessante perceber que é que como nós, quando nós pensamos nos nossos próprios, nas nossas emoções, às vezes não faz mal termos um sentimento de muita força de vontade. E o importante é perceber se esse sentimento é carregado de uma carga emocional que vem do ego, que vem da personalidade. E normalmente quando é assim é mais quente, não é tão objetivo, tão cool, torna-se mais pessoal. E é interessante nós nos apercebermos disso. Às vezes há momentos em que temos a distinção entre a raiva e a ira, não tem que ser, porque há muitas formas de descrever as coisas. É que a raiva é mais carregada emocionalmente e a ira é mais um movimento, uma intenção, até, até uma determinação. Lá está, para várias pessoas pode parecer de formas diferentes, mas é só um exemplo para podermos comparar o que é uma força que podemos canalizar e o que é algo que nos está a destruir nós próprios. As raivas, os ressentimentos. Ressentimento é algo tão danoso. Como é que nós nos libertamos de um ressentimento? Alguém nos fez alguma coisa de mal, ou nós fizemos alguma coisa de mal e não nos conseguimos perdoar nós próprios. O perdoar, ao fim e ao cabo, é estar de bem com nós próprios, não é? Como é que nós conseguimos perdoar alguém para não ficar com esse ressentimento a corroer-nos por dentro, a corroer-nos o coração, a mente, a debilitar-nos a nossa energia? Somos nós que ficamos com o prejuízo, não é? Nós e os outros por consequência, mas sobejamente nós próprios. Às vezes as pessoas fazem intenções maliciosas, mas elas próprias seguem em frente, elas próprias ultrapassam, passam a querer desejar mais bem, etc. E às vezes são as pessoas que foram o alvo da ação maliciosa que ficam a carregar isso para o resto da vida. E são essas as pessoas que ficam com o efeito, digamos assim, daquela ação, porque também não conseguiram perdoar, libertar, largar, compreender que não era delas logo desde o início. A ação que as afetou não partiu delas. Portanto, não tinham que agarrar nessa ação. É um caminho de sabedoria, de muita destreza, de muita inteligência. Desenvolver a sabedoria, cultivar a sabedoria, transcendermos a nós próprios, transcendermos a nós próprios, transcender. Muitas vezes há pessoas que não sentem que são determinadas e começam a culpar-se por isso, ou que não sentem que são compassivas, ou que não sentem que são sábias, ou que não têm destreza. Às vezes é importante perceber que não se consegue cultivar uma qualidade à força. Às vezes temos que cultivar outras qualidades que apoiem aquela. Falámos aqui há ontem, numa palestra aqui em Semedarama,
o no princípio da determinação está o discernimento, e que o discernimento vem através de várias formas, através de ouvir algo, através de ler algo, portanto, através de perceber, compreender, através de um certo conhecimento, ou através de refletir, ou através da meditação. E, portanto, para sermos determinados, também temos que perceber, que compreender, que ver com clareza. Então, se sentimos que não temos determinação suficiente, não podemos forçá-la, mas podemos limpar a mente, podemos cultivar uma mente clara, uma mente calma, podemos cultivar um sentido de energia, tentar elevar a nossa energia, cultivar a nossa energia para que ela fique mais forte. Então, isso vai facilitar a determinação ou até mesmo a motivação. Podemos cultivar a aceitação, parece um contrassenso, parece que se cultivarmos a aceitação não temos ímpeto para ir para a frente, mas na verdade, quando aceitamos a nossa própria condição, também a largamos e podemos assim mover em frente. Não ficamos agarrados a essa condição. Parece um contrassenso, e por isso é que a parte do discernimento também vem através da reflexão e da meditação, porque há certos passos que não se compreendem só com, com o conhecimento dos livros e do que se ouve. É preciso compreender de uma forma mais profunda. Queria só falar aqui em termos de algo que se pode aplicar no caminho. Estamos aqui já a referir alguns pontos no sentido de que, às vezes, para cumprir um objetivo, seja um objetivo interior ou até mesmo exterior, não podemos começar logo por ataque, digamos assim, à questão que está mais em falta. Então é preciso olhar para as várias componentes e ver o que é que se pode cultivar. Há esta questão das quatro, há várias, várias formas de expressar os quatro caminhos de sucesso, as quatro estradas de sucesso, ou também os quatro bases de sucesso. E elas são realmente são formas de ver, de analisarmos o que está acontecendo a cada momento, não é? E podemos ter estas quatro bases do sucesso em mente quando sentimos que não sabemos como nos havemos de mover. Uma dessas quatro bases é realmente a motivação, temos a almejar algo, temos uma aspiração, uma intenção ao fim e ao cabo, e perceber qual é que é essa intenção, onde é que, o que é que nos leva, onde é que nós queremos chegar, de certa forma. Para cumprir alguma coisa também temos de ter energia, temos de ter esforço, temos de ter empenho, e portanto aí é algo que nós podemos cultivar de uma forma mais imediata até. Ou mesmo que não nos apeteça, vamos escrever o que temos a escrever, vamos falar com as pessoas que temos que falar, vamos meditar o que temos que meditar, vamos construir o que temos que construir. É uma questão de energia, de esforço e de empenho. E portanto, isto é só mais uma vez uma forma de colocarmos de colocarmos uma tática, uma estrutura naquilo que queremos para a nossa vida, uma estrutura de como prosseguir no nosso caminho. E isto é muito bom, vou só falar das outras duas partes. Outra questão é, claro, é a mente, é os conteúdos da mente, é perceber como direcionar a mente num certo sentido. Hum, a mente e também em termos de consciência, ao fim e ao cabo, é algo que se pode pôr dessa forma. E outra questão é em termos de investigação. Às vezes precisamos de investigar, perceber o que é que está a acontecer, uma investigação às vezes também exterior, e isso também faz parte de cumprir um objetivo, cumprir ser bem sucedido. Quando se fala destas bases de sucesso, é claro que são bases de sucesso pelo caminho. Não tem a ver tanto com cumprir objetivos exteriores, mas também se pode utilizar nesse sentido. Mas o mais importante mesmo é o caminho. E portanto, com essa investigação interior, essa vimança, essa é a palavra, ah, a palavra que se adequa em Pali, essa uma discriminação, também se diz discriminação, o que é para fazer, o que é que não é para fazer, ah, e que todas elas são suportadas por todas as outras componentes. Portanto, é interessante, às vezes temos uma estrutura para levarmos a nossa vida para a frente. Isto é muito útil para quem tem muita dúvida, para quem não sabe como se colocar e onde se colocar numa determinada situação. Estruturar as decisões ou
os enquadramentos ou as direções a seguir de uma forma diferente. Ok, vou investigar o que é que está realmente aqui a acontecer. Ok, vou criar aqui uma energia, um esforço num certo sentido. Podemos não saber logo se é o sentido completamente certo para o objetivo, mas pode ser um sentido que ajude, ou como é que inclino a minha mente para cumprir este objetivo, e como é que vou mantendo a minha aspiração, a minha intenção, de certa forma renovada e acesa. E às vezes é preciso fazer. É interessante, não é? Quando as pessoas vêm ao mosteiro e fazem a questão dos cinco preceitos, né? Do ritual de pedir os cinco preceitos, é o renovar de uma intenção, não é? Não é algo para se apegar naquele ritual como se sem aquilo não pudessem renovar essa intenção, mas é uma forma de, publicamente até, não é? Renovar a intenção de poderem seguir aqueles preceitos que lhes fazem sentido. No caso dos 5 preceitos, é a questão de ter uma conduta inofensiva, que não crie dano, portanto, não tirar a vida a nenhum ser vivo, ter uma conduta verdadeira, portanto, não mentir e não usar a fala de uma forma incorreta, ter uma conduta sexual ah, adequada, portanto, não forçar nenhum tipo de situação, e podemos aqui subtilizar um pouco esta questão, não é? Como é que não forçamos uma situação, às vezes, a nível emocional. Não estou a dizer que faça exatamente parte do preceito, mas estes preceitos também são bastante hum, óbvios, dessa forma. Então é interessante, às vezes, subtilizarmos na nossa mente para ver como podemos aprofundar. Não basta pensar, não, os 5 preceitos para mim são fáceis de manter. Não quer dizer que já esteja tudo cumprido. Os cinco preceitos são uma base até de segurança para a nossa vida e para a vida em sociedade. E, portanto, podemos subtilizar e perceber: ok, estou a forçar alguma situação emocional, ou com a minha energia forço a outra pessoa a tomar decisões, imponho-me de uma forma que a outra pessoa não me deu permissão para me impor, por exemplo. É interessante observarmos desta forma. O outro preceito é não tomar hum, bebidas ou drogas que nos alterem, não nos alterem a mente. Portanto, cultivar um sentido de lucidez mental, lucidez de coração, de clareza de coração, para podermos estar presentes nas situações de forma completa e de forma lúcida. E claro que um dos outros preceitos é não roubar, né? Não tirar aquilo que não é nosso. E mais vezes aqui podemos subtilizar um bocadinho e perceber se estamos a roubar o tempo de alguém, por exemplo. Se estamos a impor a nossa presença e a roubar o tempo daquela pessoa. Ou se estamos a roubar a liberdade de alguém. Se estamos a ser, se estamos a nos impor ou a fazer chantagem emocional, é uma forma de roubar a força de vontade de outra pessoa, a liberdade de outra pessoa. Em última análise, podemos dizer que depende sempre de outra pessoa. É verdade, mas estamos a criar condições que vão favorecer o desenvolvimento nosso e da outra pessoa, ou estamos a criar algo que vai entorpecer a situação, a nossa dinâmica, a outra pessoa. É tudo uma questão de consciência, né? Mais uma vez no caminho voltamos sempre ao ponto da consciência. Esteja à vontade para colocar questões aqui no chat, se quiserem, se tiverem algumas questões. Se não tiverem questões também está tudo bem. A questão de, às vezes falo destas, de ter presentes estas estruturas que, neste caso no budismo, são propostas para identificar os acontecimentos da vida, e isto às vezes é uma forma de realmente alinharmos a nossa mente, estruturarmos a nossa mente perante aquilo que está a acontecer, não é? Se nós levarmos, por exemplo, a gênese dependente para cada momento da nossa vida e perceber, ok, então o que é que está a acontecer aqui? É o contacto, é o desejo, é o apego ao desejo, ou é a ignorância? Podemos perceber, ou é já o renascer de uma nova forma, o recriar-me novamente de uma nova forma, que depois vai levar uma nova forma que depois vai ter um envelhecimento, digamos assim, e uma morte e um sofrimento inerente. É interessante nós percebermos isso, percebemos o que é que em cada momento da nossa vida, como por exemplo neste,
a nível de pensamentos, a nível de emoções, onde é que está esta gente dependente? Que passo é que está a acontecer? Claro que não vamos passar a nossa vida a pensar desta forma, de uma forma muito racional, senão não funcionamos na vida, não é essa a questão. E outra questão também é que o caminho espiritual muitas vezes faz-nos ficar mais recolhidos, faz-nos perceber que não podemos estar em todas as situações da vida como estávamos anteriormente, por uma questão de lucidez e perceber o quão nocivas certas questões, certas pessoas, certas situações podem ser para o nosso interior, mas não nos torna seres adormecidos ou dormentes. Mas pelo contrário, é, o objetivo é tornar-nos seres mais lúcidos, mais acordados, mais despertos, mais capacitados. E portanto, às vezes é uma forma de ver, de aferir como é que nós estamos no nosso caminho. Estamos a ficar mais incapacitados ou mais capacitados. Não é só uma questão de sermos capazes de fazer tudo no mundo, não é esse o objetivo do caminho, sabem que não é esse. Porque isso muitas vezes até se torna um obstáculo, porque ficamos mais apegados ao mundo ou à nossa personalidade, por sermos pessoas capazes, etc. Às vezes é muito interessante como pessoas que não parecem muito habilidosas na vida, na verdade, para aquelas pessoas é mais fácil desapegar-se. Ah, pessoas que não gostam de si próprias, às vezes é mais fácil desapegarem-se, porque não têm o apego de gostarem delas próprias. Às vezes há pessoas que sofrem quando são novos, não gostam do corpo, não gostam da imagem que têm. E depois isso vai oferecer mais tarde a oportunidade, quando têm uma conduta lúcida de vida, não é? De se libertarem até porque não têm aquele apego ao corpo, ou têm menos o potencial para ter um apego ao corpo. Portanto, é interessante, o que parece ser algo não muito positivo, pode ser um benefício, ou podemos transformar isso num benefício. É claro que tudo isto, mais uma vez, depende da consciência, depende sempre da consciência. Se não tivermos a consciência, o que é que acontece? Estamos identificados, pegando o mesmo exemplo, estamos identificados com o corpo, não gostamos do corpo, ficamos deprimidos. Não vemos grande solução, não podemos mudar de corpo, entre aspas, ficamos deprimidos, deixamos ir abaixo, ficamos sempre com esta questão. Não gosto do corpo, ou não gosto da minha personalidade, tenho estes defeitos todos, e portanto não sou uma boa pessoa, não consigo ter um coração que sinta amor a todo o tempo, e portanto, se não tivermos consciência, não usamos isso para um benefício maior e ficamos apegados e criar uma aversão, que é o oposto do desejo. Portanto, e a aversão também é apego, curiosamente. Quando queremos uma aversão, é um apego, ou seja, não queremos uma certa coisa. Estamos apegados a não querer, a afastar aquilo. Podemos estar apegados a querer manter algo ou apegados a não querer algo. É o mesmo movimento em sentido oposto. E, portanto, se mais uma vez, se não temos consciência, mesmo que tenhamos uma sensação desagradável para nós próprios, em vez de usarmos isso para desapego, vamos ganhar aversão e, portanto, vai ser uma forma de apego. Está aqui uma questão. Como conviver com a dor física e o mal-estar físico do corpo, mas mental também? Sabem que há muitas formas de estar com a dor, digamos assim. E agora estamos a falar de formas que possam ser positivas, benéficas, libertadoras. E portanto, esta pergunta parece uma pergunta muito simples, mas tem muitas camadas, principalmente porque diz dor física, mal-estar físico do corpo, mas mental também. A dor física, de uma forma mais básica e concreta, é perceber há um símbolo na história no budismo em que fala-se daquele que foi atingido por uma seta e portanto tem dor. E a segunda dor, que é o maior sofrimento, é porque eu, de onde é que vem esta seta, quem é que fez isto? E parece que esse sofrimento, esse enredo em que nos aliamos, quando começamos a personalizar a questão, porque é eu, porque é que isto me aconteceu, etc, 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 tira-nos a lucidez, neste caso de quem foi atingido por uma seta, isso até tira a lucidez de simplesmente tirar a seta. Ficamos tão presos do porquê, que horror, quem é que foi, ficamos com raiva de outra pessoa, etc, etc. E se pensar em situações da vossa vida, ou até da vida dos vossos familiares,
veem o quanto as pessoas podem ter ficado enredadas numa situação que não quiseram largar, porque às vezes é conveniente não largar, é supostamente conveniente não largar, e não tiraram a seta, não tiraram aquilo que provocava a dor. Então ficaram com a dor física e com a dor emocional e mental que elas próprias se impuseram a elas próprias. Isto é interessante percebermos isto. Claro que esta questão tem a ver com não acrescentar sofrimento à dor, hum, com a questão da personalização da dor, digamos assim, como se todos os organismos vivos estão sujeitos à dor, não é? Portanto, nós não somos diferentes dos outros organismos vivos. Podemos não estar identificados com o corpo, mas mesmo assim sentimos através do corpo. Portanto, estamos sujeitos à dor. Toda a gente está sujeita à dor. A questão, claro que depois aqui a segunda parte é aceitar, obviamente, porque se não dá para mudar, não dá para mudar. E nesse aceitar, imagine o que é aceitar completamente a dor. Imagine o que é aceitar completamente a dor. Quão largar isso é, o quão libertador isso é. Isto é uma das formas. Outra forma é, claro, que a dor traz-nos para o presente, portanto, podemos ficar gratos, digamos assim. Não no sentido, não vamos agora pensar, ai que bom que tenho esta dor, não é isso, mas gratos por conseguirmos usar a dor para estar no momento presente. Depois há as várias formas de conseguir olhar para a dor e também nos lembrarmos dos sítios que não estão a doer em nós. E isto é interessante também para a questão mental. Às vezes temos como uma questão mental com um problema, com algo que nos aflige e estamos subejamente focados nisso. É um mecanismo de sobrevivência, não é nada de mal, mas nós não temos que estar circunscritos a isso. E portanto, ok, tenho esta questão que parece que engolfa por completamente o meu universo. Mas engolfa mesmo? O que é o meu universo? É só esta história? Ou há mais histórias que também não são boas, ou que são boas, ou que são más, ou ganhar perspectiva, não é? E perceber que as outras partes também estão lá. Na questão da dor física, mais uma vez, é interessante, não é? Quando temos, por exemplo, dor de dentes, que é muito perto do cérebro, há aqui um imediatismo muito óbvio, muito grande, é muito difícil não nos focarmos na dor. Ou conseguimos perceber as outras partes que não estão a doer. Mas quando temos uma dor, se calhar no joelho ou no pé, às vezes já parece que já há aqui um compasso que nos permite mais facilmente perceber a dor e a não dor. E portanto é outra forma de lidar com a dor, perceber onde é que está a dor, a não dor e perceber onde é que estão os contornos da dor. A questão se temos mal-estar físico constantemente, porque diz conviver, é claro que tem que ser uma questão de aceitação, não é? Se não há outra forma de perceber quando é que aquela dor física nos começa a causar tensão mental, por exemplo. Então aí podemos distender a tensão mental. A dor física é uma coisa, depois as repercussões são outras, que às vezes podemos ajudar. E é claro que distendendo, portanto, é como fazer um alongamento, não é? Da tensão mental, às vezes ajuda a aceitarmos a dor, mas também pode ajudar a dor a amainar, ou não, mas pelo menos não estamos com aquele sofrimento mental, que às vezes é atroz e emocional. E portanto, e mesmo em relação à dor mental, como é que é mais difícil, não é, fazermos este tipo de destrinçamento, de discernimento, como é que conseguimos olhar para a dor mental e nos posicionarmos de uma forma em que não adicionamos mais essa dor mental com mais dores mentais dos pensamentos do porquê eu, porque é que isto está a acontecer, que horror, portanto, aversão, não é? Como é que fazemos este discernimento a nível mental? É interessante porque aqui quase como que mais evidentemente, para fazer isso, nós vamos colocar no ponto de vista da consciência. Consciência nunca dói, não é? Nunca dói, nunca está. A consciência é consciência. Ele está consciente. Então é interessante percebermos como é que podemos fazer isso, nos posicionar de forma a olhar para a dor mental, destrinçar essa dor mental das outras dores mentais que acumulamos nessa, e ao mesmo tempo isso pode ser uma ajuda neste sentido, colocar nesse ponto de vista da consciência que não está tão envolvida naqueles enredos das dores e dos sofrimentos e da personalidade. E reparem, quando estamos nesse ponto, quando fazemos isso, mais uma vez, estamos no ponto da consciência em que estamos a observar o que está a acontecer, sem estarmos identificados com o que está a acontecer. Está a acontecer a mesma, não deixa de acontecer. Mas a nossa relação com isso é muito diferente.
Estamos do ponto de vista da consciência a observar o que está a acontecer e até colaborar ou ajudar, seja o que for, tentar melhorar, compreender, usar o que está a acontecer para compreender, em vez de simplesmente estarmos no sofrimento de tenho isto, não quero, quero que isto vá embora, quero que isto desapareça. Esse é um sofrimento sem fim, não é? É um sofrimento cíclico, não tem fim. Mas quando saímos disso, quando nos colocamos do ponto de vista da consciência e observamos, é, posso dizer, quase a única possibilidade de nos libertarmos. Não estou a dizer isto de uma forma fundamentalista, é que as coisas fazem-se através da consciência. Não é uma questão de um princípio específico a qual nos vamos apegar, não. É assim, a experiência humana faz-se através dos corpos mentais, emocionais, físicos, mas de uma forma mais abrangente, através da consciência. E reparem que isto é a mesma coisa da libertação do samsara. Quando nos libertamos do samsara é quando já não há identificação com os corpos, já não há apego, já não há desejo, ou pelo menos já não há apego ou desejo. E é isso que nos faz libertar de toda a roda da vida e da morte. Vamos então só fazer o nosso minutinho de silêncio antes de passarmos para a próxima. Para a próxima. Tá, ok. Para a próxima etapa da nossa vida. Não nos querendo projetar já no futuro e ficando no presente, vamos fazer então este minutinho de silêncio para a nossa mente poder estar presente, acolher este momento, acolher as sementes possíveis deste momento. Boa semana a todos.